Diferente, né, da lição do trimestre passado, onde envolvia inclusive alguns assuntos polêmicos, que às vezes há um difícil entendimento por conta do nosso estudo e às vezes até um consenso difícil de ser chegado, né? Em algumas lições que a gente viu, em alguns pontos específicos. Essa lição especificamente, a lição do trimestre inteiro, poderia ser realmente recapitulada com todo mundo, né? Falando, todo mundo conversando e participando, porque trata não de assuntos, de repente, técnicos e de estudo profundo, mas sim de experiência da vida. E isso todo mundo tem aqui, no mínimo, um pouquinho de experiência para poder compartilhar. Tem alguns que já estão mais adiante, alguns no meio do caminho, alguns no comecinho ainda da jornada, né, como tem o menino lá atrás. Mas todo mundo tem um pouco para compartilhar e para falar sobre o assunto da lição desse trimestre. A lição que fala sobre as estações da família, na lição dessa semana especificamente, a gente vai falar dos ciclos da vida. E quando a gente fala em assuntos assim que estão muito próximos, coloquei aqui na frente os títulos, mas para a gente ter uma noção do que virá ainda pela frente, para a gente se conter, de repente, em comentar apenas aquilo que é da lição da semana, né? Para a gente não dar o famoso spoiler nas lições adiante, não que isso não possa ser feito, mas que há muita coisa para a gente destrinchar, por mais que pareça ser simples a lição. É muita coisa para a gente conversar semana a semana. Bom, a lição da semana, os ciclos da vida, e aí aqui alguns slides específicos do pastor Ezron, o Wesley, disponível lá no site escolasabatina.com.br, trouxe já o verso para a gente memorizar, né, que era o tema da semana, e basicamente não era para a gente ficar só lendo o Eclesiastes 3:1, e sim para seguir todo o Eclesiastes 3 até onde chega ali, tempo de guerra e tempo de paz. Então vamos pegar a nossa Bíblia e abra lá no Eclesiastes 3, para a gente seguir a leitura aí juntos. E se alguém achando aí puder ler para a gente, por favor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ok? Pode seguir até o guerra e paz no final, do verso 8. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Até aí tá bom. Bom, quando a gente lê até o verso 8, é claro aí um contraste, né? Que hora vai acontecer isso, hora vai acontecer aquilo. Hora acontece isso, hora acontece aquilo. O que mais chama a atenção desses 8 versos, além desse contraste que é estabelecido desde o primeiro verso? O que de repente aí, quando fala, todo mundo acharia que está errado, quando fala, acho que no verso 7 principalmente. O que fala no verso 7? Então acho que é no 6. Então acho que é no 8. Aí. Engraçado, né? Tempo de amar, e aí na versão aqui do amigo falou tempo de o quê? Odiar. Tem tempo para odiar? Será que foi a palavra mais próxima, de repente, que Salomão encontrou ali na época dele para fazer um
um oposto do tempo de amar, mas aí na outra versão fala tempo de aborrecer. O que será isso? O que seria esse contrário a amar? O contrário de amar é odiar? Ficar indignado, o que leva a se afastar. O contrário de amar é o quê? Indiferença. O contrário de amar não é exatamente o odiar, né? Porque o odiar ainda significa que a gente está... ainda está, né? E ainda de repente eu estou destinando até um tempo para aquela pessoa, até para odiar, até para fazer mal, estou me preocupando, né? Mas a indiferença não, a indiferença realmente já não está preocupado. Isso é o contrário de amar. Isso não deve acontecer conosco, né? Não no sentido na nossa caminhada fraternal, não em questão de relacionamento conjugal e etc. Também abarca esse assunto. Mas o que Salomão tece aí nesses primeiros 8 versos, ele está querendo dizer que existe um tempo para tudo. E a pessoa que não entender que existe um tempo para tudo, corre um sério risco de se aborrecer, um sério risco de se desapontar, porque ela tende a achar que as coisas sempre precisam continuar daquela forma, e que, se possível, desse lado aqui, né? Mas há também aquele que, de repente, por alguma herança familiar, ou de repente por algum momento que está vivendo, que tende a achar que sempre vai continuar dessa forma. E que nunca acaba, e que nunca acaba, e que nunca acaba, e que nunca acaba até não aguentar mais ficar calado, e que nunca acaba também. E Paulo comenta uma coisa interessante lá em Romanos, que Deus tem um tempo e um propósito para todas as coisas. Isto não priva a nossa liberdade, mas apresenta a providência de um Pai amoroso que promete que tudo cooperará para o bem. Na lição de domingo, quando ele passa adiante, eu não vou me demorar muito na introdução de sábado, porque a gente fala de novo, basicamente, na terça, quarta e quinta sobre isso. Na lição de domingo, falou sobre o princípio. O que tem a ver o princípio com o ciclo da vida? Quem ajuda aí? Na perspectiva de Deus, tudo tem um fim também, como na nossa perspectiva? Oi? No nosso coração, tudo tem um começo, meio e fim? A gente sabe disso. Nessa terra aqui, sim. Na cabeça de Deus, né? Entendam na cabeça aí, no sentido de, quando Ele criou tudo, não existe não existe o tempo, né? Para o Senhor. Então, as coisas como acontecem daqui a 1000 anos para a gente, para Ele acontece hoje, e não faz diferença. Porque se a gente soubesse, inclusive, toda a história, o que ia acontecer, o tempo também não faria diferença para a gente. A gente só aguardaria as coisas acontecerem, mas não faria muita diferença. E muita coisa da nossa vida deixaria de fazer sentido. E a gente deixaria de se preocupar com muita coisa. Mas quando fala no princípio, qual que foi o ponto aí, chave que o autor da lição quis colocar? Será que é só porque tudo tem um começo? O que mais ele quis salientar nessa lição de domingo? Ok, tudo tem um começo, mas o que mais que ele quis destacar nessa lição? Que não foi por um acaso, né? Tudo foi criado com um propósito. E se de repente a gente não conseguir entender bem isso daqui, a gente sofre com as outras lições dos outros dias. A filosofia tenta basicamente responder 3 perguntas com tudo que escreve, né? Com tudo que gerou de material até hoje. Quais são as 3 perguntas que a filosofia quer responder? Da onde vim? O que estou fazendo aqui, né? Quem sou eu? E
para onde eu vou. E é por isso que se fala tanto, que se a gente pegar os 11 primeiros capítulos de Gênesis e retirá-los da Bíblia, a Bíblia toda já não faz mais sentido. Porque ali está tudo, está todo o propósito elaborado para o nosso bem. Se a gente por um momento mudar o entendimento disso, não entender muito bem isso, a gente começa a se atrapalhar no decorrer da nossa vida. Eu vi uma frase ontem falando assim: eu preciso mudar o mundo com as minhas verdades antes que ele me mude com as suas mentiras. Achei interessante. Não tem autor, desconhecido. Eu preciso mudar o mundo com as minhas verdades antes que ele me mude com as suas mentiras. Se eu não souber exatamente por que eu estou aqui, né, da onde eu vim e para onde eu vou, o resto da minha vida começa a ter um rumo diferente. Um rumo complicado, muitas vezes difícil de consertar, e que vai determinar principalmente o quem eu sou e o para onde eu vou. Porque o quem eu vim, da onde eu vim, de repente não está fazendo muita diferença, mas o quem eu sou e para onde eu vou, muita diferença. E, inclusive, o inimigo tem um interesse muito grande nisso, né? Muito grande nisso, de atrapalhar o nosso entendimento completo sobre esse assunto. E aqui um texto, Maior Discurso de Cristo, Ellen White. Não é em virtude de um poder inerente que a terra produz ano após ano sua abundância e continua em seu giro ao redor do sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição em sua bem ordenada marcha através dos céus. É por meio de seu poder que verão, inverno, sementeira e cega, dia e noite se seguem em sucessão regular. É por meio de sua palavra que a vegetação floresce, aparecem as folhas, desabotam as flores, todas as boas coisas que possuímos, todo o raio de sol e toda chuva, todo bocado de pão, todo momento de vida é um dom de amor. Se a gente não entender isso daqui, muda toda a nossa vida. Ou se a gente simplesmente não aceitar isso, porque de repente não faz todo sentido, porque eu não tenho todas as respostas que eu queria por momento. Muda toda a nossa vida. Muda toda a nossa vida, porque se foi feito por acaso, né? Não importa que jeito que eu levo essa vida, e também não tenho uma outra vida por vir. Como se diz, né, existem 42 leis básicas do universo que sustentam o universo funcionando. Que se alguma dessas 42 leis mudasse um pouquinho, todas as outras mudariam como reflexo. Uma que a gente mais conhece é a lei da gravidade, né? Se ela tivesse um pouquinho mais de força de atração, um pouquinho menos, todas as outras 41 seriam modificadas. Será que de fato foi feita uma coisa assim, né, ao acaso, né, e com o tempo foi se ajustando? O sábado é a maior prova de ordem e tempo para tudo. Por que o sábado é a maior prova de ordem que a gente tem? E a ordem não de comando, né? Ordem de organização. O que ele marca? O que o sábado marca? Que se um Deus que não cansa, um Deus que pode tudo, que inclusive nem precisaria fazer em 6 dias todas as coisas, por que então 6 dias, né? Às vezes eu penso assim, será que aquele texto que fala assim, né, que lá no céu, então Jesus será o sol, né? E ele brilhará a todo momento. E às vezes eu gosto assim de dar umas, como diz aí, umas viajadas. Tipo, será que o sol, inclusive, vai existir, né? Será que a ordem que acontece as coisas aqui na Terra, será que é a mesma ordem que acontece nos outros planetas? Será que tudo tem esse mesmo sentido, né? E por que aqui tem esse sentido? Mas o mais interessante é que fala que a Terra foi criada especialmente, né? Foi criada como um planeta especial, para que fosse assim ordenado uma vida feliz e benevolente aqui na Terra.
E aí quando a gente vê que Deus que não cansa, que nem precisaria fazer em 6 dias, podia fazer tudo com uma palavra só, Ele mostrou para a gente o maior exemplo, né, de organização das coisas e de tempo para tudo. Ele não cansou, e por que Ele descansou? Só para mostrar para a gente que a gente precisa descansar. Só que não só o descansar, porque tem mais 2 coisas que é para fazer no sábado. O principal é a adoração. O foco de tudo está naquele dia, não é parar para não fazer nada, e sim parar para fazer 3 coisas. Inclusive, uma é o descansar, e as outras 2, quais são? O santificar, e o outro? E o Senhor, então, depois de ter feito, abençoou. E o abençoar a gente também sempre pensa que é receber, né? Mas se a gente lembrar que no Velho Testamento abençoar significa ser tu uma bênção, a bênção em si é a gente poder servir de acalento, servir de ajuda de alguma forma para outras pessoas. E não só necessariamente o descansar, ou aproveitar um dia que é maravilhoso e que com certeza foi feito para aproveitar de uma forma diferente, né, dos outros dias da semana. E aí, me desculpe, eu vou colocar algumas frases aqui no meio da lição, não me entendam mal, mas só para a gente ir aflorando um pouquinho mais aqui a nossa conversa, né? E independente da pessoa, se escreveu bem, se escreveu mal, aqui eu estou tentando reter o que é interessante, né? Não haverá maior sábio do que aquele que souber quando algo terminou e quando algo vai começar. Acho que a maior parte dos problemas e aflições da nossa vida está relacionada a isso daqui. E aí eu gosto muito de frases, né? Vi outro dia uma frase, um esquema na verdade. Se você tem um problema, pode resolver? Então, a setinha, né? Não se preocupe. Tem um problema, não pode resolver? Então, não se preocupe. Se você pode resolver, então não tem por que se preocupar. Se você não pode resolver, então não tem por que se preocupar. O problema é que na maior parte das vezes a gente não sabe se pode ou não resolver. E a gente não sabe, muitas vezes inclusive, se alguma coisa realmente precisava ter terminado, porque já deu tempo. A gente é limitado nesse conhecimento, inclusive porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai durar. E se a gente vai conseguir realizar todas as coisas que a gente gostaria. Isso abre a lição de segunda-feira, que vocês viram, inclusive, dando uma abordagem científica sobre o ciclo circadiano. Né? Um ciclo que determina o funcionamento do nosso corpo, mostrando que, inclusive, o nosso corpo também tem um tempo. Tem 3 vias, basicamente, importantes para o bom funcionamento do nosso organismo, de uma forma geral. O sistema circulatório, o sistema nervoso e o sistema digestivo. E se a gente pegar os livros, principalmente de saúde, né, da Ellen White, ela vai falar muito sobre esses 3 sistemas. O sistema circulatório, que distribui basicamente tudo para o nosso corpo. Se ele estiver prejudicado, os outros sistemas também ficam prejudicados. Se o sistema nervoso, que é o que faz todas as nossas conexões elétrico-químicas, se ele estiver prejudicado, todos os nossos outros sistemas ficam prejudicados. E tem um que, inclusive, a gente às vezes não dá muita bola para ele, porque acha que é só aqui que ele fica, né? Que é o sistema digestivo, que inclusive muda bastante o funcionamento do sistema circulatório e do sistema nervoso também. Só que o interessante é que cada órgão do nosso corpo tem um tempo, ele tem ciclo para funcionar. Por exemplo, o ciclo circadiano basicamente fecha ele em 24 horas, né? Tudo que deveria acontecer dentro de 24 horas. Então, por isso que a gente dorme, por isso que de noite, né? Necessariamente a gente foi feito para dormir à noite, a gente não é igual a um rato, que é noturno, que fica acordado de noite e dorme de dia. Nosso sistema digestivo tem um horário específico para funcionar bem e um horário que ele não funciona bem. Se a gente pegar o nossa respiração, mesmo dormindo, tem hora que, por exemplo, ela aumenta a nossa atividade respiratória, tem hora que ela diminui para a gente ter um sono mais profundo. E se a gente não respeitar essa ordem, a sequência dessas coisas, a gente é prejudicado com a nossa saúde. E se a gente não respeitar isso por muito tempo, a gente é prejudicado muitas vezes até para a vida eterna. Isso é uma coisa séria. E aí, alguns anos atrás, esse autor aqui, o Franz Halber,
estuda sobre cronobiologia, basicamente colocou esse ciclo, deu um nome, o ciclo circasseptano. Quantos aqui já ouviram falar dele? Ciclo circasseptano, muito discutido, né? Alguns falam que, inclusive, isso daí é coisa de criacionista, isso aí é coisa de igrejeiro, mas, inclusive, tem vários artigos publicados falando sobre o ciclo circasseptano, mas não necessariamente dessa forma, mas dizendo que parece que a natureza tem um ciclo de 7 dias. E, inclusive, o nosso corpo parece que tem um ciclo de 7 dias também, além do ciclo de 24 horas. Um exemplo do ciclo circasseptano, parece que no sábado, as plantas diminuem sua atividade biológica, seu metabolismo. Parece que reduz a sua atividade, não sei porquê, de repente porque não precisa ser tão rápido assim. Inclusive tem alguns hospitais que hoje em dia nem fazem mais transplantes aos sábados, porque parece que percebe que a atividade imunológica diminui no sábado. E o índice de rejeição de alguns órgãos é muito elevado por conta que no sábado parece que não é para reagir. Por quê? Não sei, né? Por que será? Mas, quando a lição fala de ciclos da vida, aí eu preferi ficar inclusive com estações. Porque ciclo a gente entende algo cíclico, né? Que volta. Mas quando a gente fala de estações, etapas, elas não voltam. Ciclo era se eu pudesse viver aqui, 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 e depois eu começasse tudo de novo. Né? Mas a gente não pode fazer isso. Uhum. 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 Está na lição de terça, né? Na de terça. Aí, por exemplo, eu estou nessa fase aqui. Não sei como que é essa fase aqui ainda, por mais que eu sinta algum negocinho assim já, quando eu quero jogar bola. Percebo assim, que já não é aquela, né, aquela explosão, aquela velocidade, aquela habilidade, e começo a lembrar de algumas frases que eu escutava quando eu tinha uns 18, 20 anos, e o pessoal que já estava na minha idade, assim, com 34, falando assim, nossa, a cabeça pensa, mas a perna não vai, né? Não obedece. E aí eu começo a conhecer um pouquinho disso, mas eu não sei ainda os efeitos totais disso daqui. E é por isso que a lição fala disso daqui, que com essa diversidade e essas etapas que cada um está vivendo de forma diferente, serve para o benefício de todos nós. Só que fica um pouco complicado falar para uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos, o que é isso daqui no final. Porque, inclusive, ela nem passou por todas essas etapas aqui e não tem noção do que é isso. Se é que ela tem noção do que é amanhã, né? Do que é depois de amanhã, do que é daqui uma semana, por exemplo. Mas quando a gente está em algumas outras etapas, e principalmente quem está aqui, às vezes pode ajudar quem está na etapa daqui, e muitas vezes quem está aqui ajuda muito quem está nessa etapa aqui, né? Ou aqui ajuda muito quem está nessa etapa aqui, a gente vê uma pluralidade muito interessante. E que a gente aprende que não há fase melhor do que a outra. Todas são boas. Todas são boas. Inclusive a forma de levar é o que vai determinar se elas serão boas ou não para a nossa vida. Pode falar. Por isso dessa seta aqui. E se eu pular essa daqui e vir direto para cá? Essa ansiedade de querer logo que chegue a próxima, né? Aquele negócio, eu tenho um orgulho, assim, muito bom, desde quando eu era criança. Eu nunca tive vontade de ser mais velho. Nunca tive vontade de chegar aos 15, aos 18, nunca. Parece que eu sempre estava contente com a fase que eu estava. Mas,
algumas coisas, às vezes a gente quer que passe logo, e de repente não é a fase necessariamente, mas algumas coisas que acontecem na fase. E isso é legítimo e com certeza o Senhor entende. Mas esse entendimento que todas as fases elas são importantes, e que inclusive se eu sacrificar alguma delas, pode refletir lá na frente, ou querer ter essa fase aqui, inclusive nessa fase, fica feio, né? Quando a pessoa já está lá mais na frente, assim, daí parece que ela quer voltar, todo mundo sente que parece que ela está descompassada, ela quer andar num ritmo que não é o dela. E todo mundo olha e fala assim, gente, aceita, né? Aceita que dói menos? Coloca aí a camisa e vai. E quando também chegar nessa fase aqui, coloca a camisa agora e vai. Né? Essa fase aqui, acabou. Agora é essa fase. Pode até estar na juventude, mas agora é uma outra fase. Inclusive, faça isso aqui porque você quer, né? Porque chegou no momento. E aí tem uma frase muito interessante de Salomão, né? Lá em Provérbios. Primeiro, prepare seu campo aberto, deixe pronto sua lavoura, e depois, o quê? Constitua a família. Ele deu um segredinho assim muito simples, que às vezes não é obedecido também. Primeiro vá lá, deixe tudo preparado, a sua lavoura, que era na época, né? E depois que estiver tudo certinho, agora vem. Se estabilize, tenha condições, agora vem e tenha uma família. Para você não sofrer. E aí às vezes tem esse negócio, né, de que a sociedade colocou isso daí, eu tenho que seguir, porque se eu não fizer isso, eu não entro dentro de um modelinho, de uma caixinha, de um formato que a sociedade estabeleceu. A gente vive muito numa época dessa, que tudo parece que não tem mais assim motivo, não existe uma razão importante. Parece que realmente não. Se eu quiser inverter a ordem, isso daí é uma escolha minha. Só que parece que realmente não tem muito valor assim mais. Parece que tudo virou político e quem está querendo formar minha cabeça, e aí eu me rebelo contra isso, e aí depois eu pago as consequências lá na frente. Né? Bom, raramente essa pessoa reflete no fato de que sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Que é o que o irmão estava comentando da questão da ansiedade do que vem à frente. Quem que é essa pessoa aqui que Eclesiastes fala, que não estava como verso da lição dessa semana? É aquela pessoa que entende as suas fases, é aquela pessoa que aceita, inclusive, a sorte que foi colocada a ela nessa vida, e que raramente ela fica pensando na brevidade da sua vida, porque fala que Deus mantém ele ocupado com a alegria do coração. Interessante isso, né? Quantos de nós não queríamos ser assim? De nem se preocupar com fase nenhuma, e só viver feliz. Só viver feliz. Se pudesse escolher, todo mundo ia querer, né? Todo mundo ia querer não precisar passar pelas dificuldades de cada fase. Quando você estiver muito feliz ou muito triste, lembre-se, isso também vai acabar. Né? Isso também vai passar. Provérbio indiano. Ou seja, não importa se você está muito feliz ou se você está muito triste. Lembre-se, vai passar. Que é o que a lição de terça-feira falou, né? Só existe uma coisa certa nessa vida, a mudança. A mudança é certeza. O resto, e alguns vão colocar ainda que inclusive a morte e os impostos, né? De tudo ficariam 3 coisas: a certeza de se estar sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. De um romancista aí conhecido. Interessante, né? Fazendo um balanço da vida, ele falou assim: a certeza que eu sempre vou estar começando uma nova fase, a certeza de que é preciso continuar, não importa a fase, e a certeza de que seria interrompido antes de terminar. E aí? O inesperado. A certeza de que seria interrompido antes de terminar. Jó, se pudesse escolher ficar aqui, será que ele escolheria? Com certeza. Porque por mais que a gente fale que as dificuldades nos modelam, que a dificuldade nos ajuda ao crescimento, a gente não quer elas, na verdade. A gente sabe que isso nos ajudou olhando para trás. Nossa, aquilo foi bom ter acontecido na minha vida, porque isso me ajudou lá na frente. Mas se for para escolher, a gente não quer. A gente não quer.
né? Jó tinha muitos filhos, perdeu todos. Possuía muitos animais, perdeu todos. Possuía muitos servos, perdeu todos. Possuía muita saúde, perdeu toda a saúde. Possuía muito apoio da esposa, perdeu o apoio da esposa. E possuía status social, que de repente para alguns esse daqui é o mais difícil de perder, né? A fama. Mas tem um outro quadro aqui, ó, ao lado, que acontece com Jó. Qual é? Jó tinha, Jó perdeu, e Jó, vamos colocar que recuperou, né? Se bem que ele não lutou para nada disso, Deus deu. Agora a pergunta para a gente é, de fato isso acontece às vezes na nossa vida? Às vezes você tem tudo, às vezes perde tudo. E às vezes não tem de volta. E às vezes não recupera. E às vezes, inclusive, não foi por escolha nossa. E a lição fala que o mais importante nessa hora é o quê? Manter a fidelidade a Deus no momento da adversidade, que foi o que aconteceu com Jó. Agora, se Deus não me deu tudo de volta aqui no terceiro quadrinho, será que às vezes eu posso ficar me perguntando que é porque eu não fui tão fiel assim? Igual Jó foi? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere isso. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Interessante, né? Por que esse verso aqui? Por que Salomão escreveu esse verso? Vamos lá. Ajudem aí antes que durmam, antes que cochilem. E vou falar mais, tem algumas bíblias que eu já vi, e aí eu não sei se o quanto isso, não sei no original como está, mas tem algumas bíblias que ainda complementam o verso. Coloca ainda assim uma vírgula aqui, depois do futuro, e fala assim, e que tenha cuidado ao falar do seu irmão. Eu não sei se isso está no original ou não, mas eu vi basicamente em duas versões só até hoje. Vírgula, e que tenham cuidado ao falar do seu irmão. Agora ficou mais fácil. Por que desse verso? Ajudas? O que o Salomão está dizendo é, e o Salomão acho que foi uma pessoa muito, que tinha propriedade para falar isso, né? Que viveu tudo que tinha de bom, e que depois viveu também uma complicação na vida dele, né? Mas ele falou assim, ó, quando os dias forem bons, nem fique pensando nos dias ruins no sentido de que seu dia bom vai acabar. Só tenha uma coisa na sua mente, que o dia que vier os dias ruins, também foram criados por Deus. E aí tem que dar uma pausa aqui, porque de repente os dias ruins vêm, mas as coisas que acontecem nos dias ruins não foram criadas por Deus. Precisa entender isso, porque se a gente não entender isso, a gente começa a culpar Deus de coisas que Ele não fez. E muitas vezes, inclusive, a gente pode começar a culpar o diabo por coisas que Ele não fez também. Que é por coisa que está na lição da semana que vem. Escolhas da nossa vida. Sim. Uhum. 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 Uhum.
Exato. E não arrumar culpados muitas vezes que não existem, né? Inclusive. Bom, quando as coisas ruins, e aí o ruins entre parênteses, porque será que de fato é ruim, né? Porque muitas vezes a gente olha lá na frente, olha para trás e fala assim, nossa, aquilo foi bom ter acontecido, me ajudou. É porque estamos longe do Senhor? E o irmão já complementou, né? Tem coisa que não necessariamente. Eu penso que a gente está nessa terra ainda, tudo bem? Que a gente está nessa terra ainda só por dois motivos. Né? Um, para servir de exemplo, para salvar outros, né? E o outro, ou para ser salvo. Porque se já tivesse definido, se já está salvo, ou se não está mais salvo, com certeza, de repente a gente não estaria mais aqui. Mas a gente só está vivo por um motivo. Ou é porque ainda a gente precisa se salvar, ou porque a gente já está praticamente salvo, servindo de exemplo para uma outra pessoa. E como saber, né, de repente, se as adversidades são do Senhor ou não? O mundo antigo também pensava assim. Né? Por isso que, inclusive, foram criados vários deuses. O Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da lavoura, o Deus do desejo, o Deus do vinho, o Deus da água, o Deus da lua. Por quê? Porque se as coisas não acontecessem do jeito que estavam sendo esperadas, ou se viessem as adversidades, é o Deus tal que está zangado com a gente. Vamos lá aplacar a ira daquele Deus para que as coisas possam acontecer da forma que a gente acha que tem que acontecer. Né? Inclusive, às vezes a gente faz isso, não no sentido de colocar deuses, mas às vezes de colocar culpa em pessoas que não têm culpa. E aí, na lição de quarta? Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. A lição de quarta fala sobre o quê? Qual que é o título dela? Transição. Transição do quê? Ou de uma fase para outra, ou de ser uma coisa para se tornar outra. E aí eu me lembrei dessa frase, dessa máxima do Freud. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Isso aqui traduzindo, é o mudar pela dor. Né? A gente aprende diz que por duas formas, ou é pelo amor ou pela dor. E aqui é basicamente pela dor. Quando a pessoa estiver percebendo que aquele jeito não dá mais e está tão ruim daquele jeito, e for pior do que mudar, aí a pessoa vai mudar. E geralmente a gente faz isso até o fim. Vai aguentando até a hora que não dá mais, aí sim aí a gente se entrega, daí muda, porque daí viu que não deu mais daquele jeito. Mas veio um sujeito, né, na lição de quarta-feira como exemplo de transição. Esse sujeito mudou pela dor ou mudou pelo amor? Como que foi essa mudança? Falem aí pra gente, conversem aí. Primeiro foi pela dor ou pelo amor? Pela dor. Inclusive, Paulo, como a gente conhece, que pelos textos que era, parecia difícil de ser de uma outra forma. Não que ele era uma pessoa que adorava sofrer, mas era porque uma pessoa que tinha muito bem alicerçado para o seu conhecimento, que não tinha uma outra forma. Como que Jesus chamou Mateus para ser discípulo? A Bíblia fala que Jesus passou e fez o que para ele? Só falou assim, vem. E depois a gente vê Mateus com a turma. A gente não vê Mateus caindo do cavalo, a gente não vê Mateus sofrendo, tendo que abrir o mar, tendo que andar na água, a gente não vê nada disso. A gente vê Mateus indo. A gente não sabe o porquê que aconteceu isso com Mateus, e Mateus simplesmente aceitar ir, mas parece que foi relativamente simples. Mateus mudou, parou e foi. Né? Se a gente parar para ver André, mesma coisa, né? O Senhor passou e falou o quê? Vem. E aí o texto fala que imediatamente largou a sua rede e foi. E depois parece que alguns, ao longo do percurso, ainda tiveram que ser, né, assim, testados. E Filipe, ainda quando Jesus estava indo para o céu, ainda estava passando por essa lapidação, né, de entender as coisas. Mas Paulo foi pelos dois. Primeiro teve a dor e depois teve um processo, né, de adaptação, um processo de mudança para que ele chegasse a ser quem ele foi. Paulo ficou dias, né, refletindo, inclusive chorando, creio eu, de saber que todas as coisas que ele acreditava foram por água abaixo.
E quão difícil é para a gente isso na vida, quando a gente acha que estava certo, lá na frente vê que estava errado. Não tem coisa, acho que, mais dolorosa do que a gente achar que realmente estava certo e andou naquele caminho e depois foi ver que estava errado. Só que daí tem a fase, né? Tem a fase de queda e desânimo e depois vem a fase do crescimento e da mudança. Mas primeiro ocorre uma transição. A gente não tem como deixar de ser imediatamente uma coisa para passar a ser outra coisa imediatamente. Paulo também. A gente vê que Paulo imediatamente, quando ocorreu isso, começou a passar por um processo de transição. Mas não que ele imediatamente mudou quem ele era e começou agora a controlar o seu lado sanguinário, o seu temperamento difícil e tudo deu certo. Né? Processos que inclusive ocorrem quando as pessoas se batizam, e a gente precisa entender isso. São coisas que vão sendo deixadas e coisas que vão sendo incorporadas. E inclusive isso precisa servir de exemplo, né? Para a gente entender aqueles que estão de repente mais tempo na igreja. E aqueles que estão chegando agora precisam também entender que se ele não se batizou e agora parece que ele vive com uma nuvem celestial na cabeça dele, no sentido de que agora ele mudou completamente, não aconteceu, não é porque ele está errado, é porque as coisas vão acontecendo aos poucos. É pelo aproximar, né, que a gente começa a ser transformado. E pelo afastar também. Então Paulo era fariseu, irrepreensível no cumprimento da lei, né, não da palavra necessariamente, era um ferrenho perseguidor da igreja de Deus, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, tornou-se um poderoso pregador do evangelho. E aí parece que em 4 quadrinhos tudo mudou assim da noite para o dia. Não, uma transição aconteceu. Anos. Com certeza. Foi muita reflexão, muito ajuste de pontos, né? Porque Paulo com certeza não tinha um raciocínio assim que ficava um ponto de interrogação. Mas isso aqui, ele tinha o raciocínio dele bem definido, e é por isso que ele era quem ele era. Só que agora ele tinha que fazer o quê? 180. Pegar aquilo que ele sabia da lei, que estava certo, mas agora ele precisava conhecer um pouquinho mais da palavra e algumas coisinhas que ele achava que ele estava certo e que ele estava errando. Em termos de profecia, em termos de repente de amor ao próximo, porque a execução da lei não necessariamente significa amor, por isso que vem a lição de quinta-feira. Todos devemos ter uma experiência na qual o Senhor tem atuado com a nossa vida, nos transformando no tipo de pessoa que devemos ser. Já viram essa frase, né? Será que ela é verdadeira? A mãe da gente sempre tem uma frase para dizer para a gente quando a gente é pequeno, né, em relação às companhias. Qual que é a frase? Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Né? Não precisa de estudo nenhum para entender essa frase. Você é a média das 5 pessoas com que mais convive. E aí, próprio Paulo, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas, quando a lição falou de interação, diz que nossa inevitável influência sobre os outros precisa ser sempre para o bem. Por que precisa ser sempre para o bem? Porque pode ser para o mal. Principalmente sobre aqueles de quem somos mais próximos, que geralmente são os membros da família. Vixe, aí fica difícil, né? Aí fica difícil porque quando a gente não conhece alguém e vai jogar bola com ele, pediu falta, parou, a bola é sua. A gente não sabe o que a pessoa é capaz, né? Vai que ela depois dá uma rasteira durante o jogo. Mas quando está jogando bola só entre os irmãos, nossa Senhora, aí o negócio é feio. Só canelada, é xingo, é um que deixa de jogar e vai embora, xingando todo mundo, aí depois fica uma semana sem se falar. Por que na família é mais difícil, né? Por que dentro da família é mais difícil? Tem explicações, a gente não precisa falar sobre elas, né? Ser acolhedor da mesma forma como Cristo nos acolheu. Ser intercessor para que ocorra uma cura. Ser humilde e dócil, suportando aos outros com amor. E esse suportando, terão alguns teólogos que vão dizer, não é o fato de você aturar.
É o fato de dar suporte, de fato. É o fato de você auxiliar alguém, e não só no sentido de suportar, aturando. É de dar condições. Vamos ajudar, vamos adiante. Ser honesto, não devendo nada a ninguém, a não ser o amor. E a Ellen White fala que o dia que a gente olhar para uma vida, né, e a gente sentir tanta compaixão por aquela vida como a nossa própria vida, a gente está com um pezinho dentro do reino do céu. Que é quando de fato a gente alcançou a última coisa mais difícil de fazer que ela comenta, que é a negação do eu. É o deixar de se preocupar efetivamente comigo no sentido de me colocar como mais importante do que as outras pessoas. Ser perdoador, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Ser hospitaleiro com os que nos visitam. E aí vem uma frase aqui embaixo, da Saint-Exupéry: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A gente muitas vezes não entende isso e acha que não. A gente acha que se muitas vezes a pessoa está fazendo uma coisa, é porque ela escolheu fazer. E muitas vezes a gente serviu de exemplo para a pessoa fazer aquilo. Bom ou ruim. O pior de tudo é que quando fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, é que às vezes a gente não se dá conta que a gente adquire hábitos e é influenciado pelos outros, assim como as outras pessoas também não percebem que são influenciados pela gente. Um exemplo simples é aí no internato. Se pegar o primeiro dia que todo mundo chega de uma cidade diferente num quarto, cada um vem com as suas características. Se você for no último dia onde os 4 moraram juntos sempre, você vai ver uma mescla que parece que todo mundo pensa do mesmo jeito e segue o mesmo caminho. Né? Jung vai falar que de repente isso é o tal do inconsciente coletivo, onde muito da gente se anula dentro do grupo. Pode ser, inclusive. Inclusive a gente deixa hábitos bons às vezes dentro do grupo para poder satisfazer um grupo. E aí olha só, que o Senhor falou, né? Ai do mundo por causa dos tropeços. Pois é inevitável que venham, mas ai do homem por quem o tropeço vier. Mesma coisa que ele falou para Judas, lembra? No lava-pés? O homem vai, o filho do homem vai, mas ai daquele que trai o filho do homem, né? O que Jesus estava querendo dizer com aquilo? O filho do homem tem já o seu percurso, e vai acontecer. Mas ai daquele que trai, porque ele podia escolher não ter feito isso. E quando Jesus está falando que ai o mundo por causa dos tropeços, eles são inevitáveis e eles acontecem, mas não sirvam ninguém de pedra de tropeço para outra pessoa, porque esse sim vai ser levado em consideração. O erro do outro lá pode ser por escolha dele, não precisa ser por influência nossa. E quando Jesus fala assim, é inevitável de acontecer o erro e todo mundo vai cair. Mas ai daquele que está servindo de pedra de tropeço, porque esse sim vai ser julgado. Né? A gente precisa ter essa noção de que as pessoas são influenciadas com o nosso exemplo, não só pelo que a gente fala. A maior parte é pelo nosso exemplo, do que a gente faz e pelo que a gente não faz. Não fazer o mal é a mesma coisa que fazer o bem? Será que é? Porque tem aquela máxima, né? Não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Seja feito para você. Será que só isso está bom? Já é uma grande ajuda, né? Não fazer nada de mal já é uma grande ajuda. Não fazer nada de mal significa já estar fazendo algo de bom? Não atrapalha também não ajuda, né? Exatamente. Bom, e para fechar a lição, na sexta-feira falou sobre os discípulos, né? E o como que os discípulos ali, e Jesus tinha uma hora que ele falava assim, ai meu Pai do céu, né? Ele fazia assim, ô povo incrédulo, ô povo difícil, ô povo duro de entender. 12 andando juntos, ciumentos, né? Mãe de Tiago e de João queria lá um lugar de excelência para os filhos sentar, sem entendimento nenhum do que era céu e do que estava para acontecer. Né? Não, ninguém na terra é mais importante. O importante é um de cada lado dos meus filhos e legal. Foram egoístas, né? Quando foi discutido qual dentre eles seria o maior no reino de Jesus.
A gente olha e fala assim, nossa, esses discípulos, não, andando com Jesus 12 anos, se eu tivesse lá, andando com Jesus, vendo todos os milagres que ele fazia, todo o amor que ele tinha, o jeito de ele tratar as pessoas, jamais, com esse exemplo de humildade, eu jamais faria isso. De estar lá no meio discutindo se eu era o melhor ou não, e quem tinha mais qualidade ou não, porque o fulano, ele ali fala bem, não, esse aqui lida bem com dinheiro, esse daqui, ó, lembra aquela vez ele expulsou tantos demônios, da outra vez ele falou e um monte de gente se converteu? Será que a gente não faz isso de forma diferente, né, hoje em dia? Foram desesperados quando não conseguiram lidar com um jovem possesso. E aí veio de novo Jesus e falou assim, ô meu pai, se vocês tivessem uma fezinha assim desse tamanhinho, né, vocês iam conseguir ter feito isso muito, muito, muito mais. E Jesus ainda falou, ó, isso aqui só pode fazer com isso, com oração e com jejum. Foram incrédulos quando foram submetidos a uma grande tempestade em alto mar. Quem poderá, né, nos ajudar? Foram desleais quando fugiram diante dos soldados romanos que vieram prender Jesus. E aí a gente fala, gente do céu, dos 11 agora, porque um já tinha morrido, né? Dos 11, olha só João ficou ali com as Marias, né, aos pés de Jesus e tal, e os outros 11 correram para salvar a própria vida. Não acredito nisso, como pode eles ter feito uma coisa dessa, né? 3 anos e meio, assim, integral andando com Jesus, e parecia que nada fez efeito. É complicado a gente pensar que muitas vezes nossa vida também pode ser assim, né? De vir na igreja, 40 anos batizados, 50, nasci na igreja, morri, e depois, como o pastor estava comentando hoje no culto, na lápide está escrito assim, não adiantou muito. Né? Foi um tempão junto, mas deixou Jesus 3 anos e meio intensivão. Para fechar, no entanto, os discípulos cresceram espiritualmente de maneira que as pessoas ficavam maravilhadas com os seus testemunhos. A transição ocorreu, mas principalmente a transição ocorreu quando Jesus foi embora, e ele falava, eu tenho que ir inclusive, porque se eu não for, não vai acontecer o que eu quero que aconteça. Né? Inclusive, alguma falta vocês vão ter que sentir de mim, para que vocês tenham vontade de me ver o mais rápido possível. Vocês agora, de fato, se espalhem, né, por esse mundo todo, para pregar para todo mundo que vocês conheceram, mas principalmente para que vocês vejam a minha face rapidamente. E é isso que eu espero para todos nós, que a gente tenha noção de que a vida não necessariamente é um ciclo, são etapas, né? São estações que a gente vive, não há etapa melhor do que a outra, todos são maravilhosos, e principalmente, de acordo com a lição da semana que vem, as escolhas que fazemos determinam e muito as etapas da nossa vida. E que Deus nos dê sabedoria, principalmente para sabermos fazer as nossas escolhas de acordo com os seus planos para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, nós agradecemos a Ti por esse momento que tivemos aqui juntos, para recapitularmos a Sua palavra. Agradecemos, ó Pai, porque por mais que aqui estejam pessoas que estão em diferentes etapas, todos nós temos coisas importantes para ensinarmos e para aprendermos. Acima de tudo, nos dê o conhecimento, a sabedoria de entender que o tempo é breve e que não necessariamente essas etapas aqui podem se cumprir na vida de cada um de nós. E que assim, a gente entendendo, nós possamos entender que o tempo é curto, o tempo é breve, e que imediatamente nós possamos sair no objetivo de salvar outras pessoas, mas acima de tudo salvar também a nossa própria vida. Que o Senhor possa estar conosco, com as nossas escolhas, abençoe a lição que estará se iniciando nessa semana, nos dê um bom restante de sábado, é o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.